Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma videoaula, ok? O nosso conteúdo de hoje vai ser sobre posições relativas entre duas circunferências. Então, a gente está trabalhando essa sequência aí de posições relativas. Nós vimos posições relativas entre retas, entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência, e hoje vamos estar trabalhando as posições relativas entre duas circunferências. Então vamos lá. Essas posições, elas podem ser de 5 tipos. Primeiro, quando elas são circunferências tangentes. Quando uma circunferência diz que é tangente, é porque tem ponto em comum, tá certo? Então, essas circunferências tangentes podem ser de dois tipos. Quando ela é externa e quando ela é interna. Então, a circunferência tangente externa, quando tem um ponto em comum e o resto da circunferência está externa da primeira. Ela é interna quando temos um ponto em comum e os demais pontos estão dentro da primeira circunferência. Então, esse é o primeiro caso de circunferências tangentes. Segundo caso, quando a circunferência, elas são externas. Olha como essa é fácil. Eu tenho uma circunferência e tenho outra externa a ela. Então, se ela é externa, então não tem nenhum ponto em comum. Nós temos uma e outra, onde não tem nenhum ponto que se intercepta. Terceira maneira, quando as circunferências são secantes. Quando elas são secantes, é porque elas têm dois pontos em comum. Tipo, elas se cruzam. Então, circunferências secantes vai possuir dois pontinhos em comum, como vocês podem observar aqui na figura. Quarta maneira, nós temos as circunferências internas. Muito simples. Uma dentro da outra, sem ter nenhum ponto em comum, tá bom? Então, circunferências internas, quando nós temos uma circunferência dentro da outra, sem ter nenhum ponto em comum. E o último caso são as circunferências concêntricas, quando temos uma dentro da outra e o centro de ambas são o mesmo. Então, um mesmo centro para duas circunferências. Tá certo, gente? Então, vamos ver, mais detalhado cada um desses casos e vamos ver o que faz essas situações ser verdadeiras. Tangentes externas. Duas circunferências são tangentes externas se elas têm um único ponto em comum e os demais pontos de uma são todos externos à outra. Então, observe a engrenagem do relógio aqui abaixo. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das duas circunferências seja equivalente à soma das medidas de seus raios, ou seja, centro 1 e centro 2 são tangentes externas quando a distância do centro 1 e do centro 2 é igual ao raio 1 mais o raio 2. Então, essa é a formulazinha que a gente vai utilizar para analisar essa posição. Quando as circunferências são tangentes internas, duas circunferências são tangentes internas se elas têm um único ponto em comum e os demais pontos de uma são todos interiores à outra. Observe a engrenagem do relógio aqui abaixo. Então, a condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das duas circunferências seja igual à diferença entre os dois raios, ou seja, seja igual ao raio 1 menos o raio 2. Então, essa é a condição necessária para que a tangente seja interna à circunferência. Circunferências externas. Duas circunferências são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. Então, observe aqui a engrenagem de um motor
veja essas duas circunferências que estão destacadas de vermelho. Então, elas não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas são externas entre si. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das duas circunferências deve ser maior que a soma das medidas de seus raios. Então, essa é a condição necessária para que isso ocorra. Circunferências secantes. Duas circunferências são consideradas secantes quando possuem dois pontos distintos em comum. Então, observe aqui a engrenagem desse relógio. Nessa parte que estão destacadas de amarelo, nós temos duas circunferências, onde elas se encontram em dois pontos distintos, certo? Então, a condição para que isso aconteça é que a distância entre os centros das circunferências seja menor que a soma dos raios e maior que a diferença entre os raios. Então, essa é a condição necessária para que ela seja secante. Circunferências internas. Então, uma circunferência é interna à outra se os pontos de uma delas são interiores a outras, ou seja, estar dentro da outra. Então, observe a engrenagem do relógio. Você vai observar essa primeira circunferência amarela e essa segunda amarelinha mais destacada dentro dela. Então, a condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências deve ser menor que a diferença entre seus raios. Então, essa é a condição necessária. E no último caso, nós temos circunferências concêntricas. Então, duas circunferências são concêntricas se seus centros são coincidentes. Neste caso, uma circunferência sempre será interna à outra. Então, observe aqui a engrenagem do relógio e você vai ver que o centro é o mesmo para as duas circunferências. Então, nesse caso, serão concêntricas quando a distância entre seus centros for zero. Então, quando a gente jogar na nossa formulazinha, C1 e C2 são concêntricas quando a distância, né, do 1 e do 2 for igual a zero. Vamos agora ver na prática. Então, resolvendo essa primeira questão. As circunferências C1 e C2 de distância entre seus centros de 3 centímetros. Então, observe que nessa questão já foi dada, né, a distância entre seus centros. Então, o que nós precisamos fazer é descobrir o raio, certo, de ambas e jogar na nossa formulazinha. Vamos ver aqui. Então, galerinha, vamos ver aqui, ó. Temos a primeira circunferência e a segunda circunferência. Aqui nós temos a fórmula. Então, a distância, né, do centro 1 e 2 é igual ao raio 1 mais raio 2. Então, nessa questão já foi dado essa distância dos centros, que é igual a 3. Então, nós só temos que descobrir aqui quem são os raios. Observe que elas estão na forma reduzida. Se estão na forma reduzida, então aqui é só a gente colocar na raiz quadrada que vamos descobrir o raio. Ou seja, raiz quadrada de 1 vai ser igual a 1. Então, o primeiro raio é 1. Isso também acontece nessa segunda. Vou fazer aqui, certo? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o raio 1 é 1, mais o raio 2, que vai ser 2. Ou seja, 3 igual a 3. Então, se são iguais, tá certo? Se são iguais, significa que são tangentes externas. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, galerinha, ficamos por aqui com mais uma videoaula de matemática para terceiros anos, professora Georgina Maria. Tá certo? Tchau!